Começa, o pessoal, a saudação é Buenas Salidas de Páscoa. Isso é uma coisa muito interessante, muito antiga. Isso veio da Espanha, da época áurea da Espanha, do judaísmo, e de lá foi levada para os outros países, entre eles o Marrocos, de onde nós viemos, a maioria da parte espanhola do Marrocos. Franja, Tetuano, se pegou muito essa. Então, esse Buenas Salidas de Páscoa é uma coisa que é interessante, que ficou, que marcou. Então, no final da noite de Mimona, eles juntavam, faziam uma mesa com todos os quitutes, coisas que não se comia em Mimona, em Pêssar, não se comia em Pêssar, nós comeríamos a partir dessa noite, nesse momento não o fermentado. Na mesa de Mimona, o que é que se colocava? E a gente tenta colocar até hoje, aqui, para mostrar que é importante guardar as tradições. Olha, existe primeiro um kiddush chamado Havdalah. Essa Havdalah é uma separação. Ela como tem Havdalah de sábado à noite, que separa o Shabat dos dias normais da semana. Nós temos aqui, porque nós acabamos de sair de Yom Tov, um dia também chamado sagrado, que foi na diáspora o 8º dia de Pêssar. Em Israel terminou ontem, 7º dia, e eles emendam a Mimona. Então a reza toda que nós temos no livro do 8º dia não se diz em Israel. Aqui nós dissemos hoje, Baruch Hashem teve manhã apertadinho, mas conseguiu o 10º na última hora e conseguiu sair a Torá. Conseguimos ler o Sefer Torá. Então, fazemos essa Havdalah. Como é dia de semana, com 2 bênçãos só. Quando é sábado para domingo, são 4 bênçãos. Quem vem aqui no sábado à noite vê que nós temos Bessamim, vê que a gente tem Oreperi Haetz, mas hoje, por exemplo, não é sábado para domingo. Nós estamos saindo de uma terça para uma quarta. Então nós só temos 2, a primeira do Gefer e a Hamafê. Na mesa de Mimona, são colocados leite, mel, símbolos da terra de Israel. O pessoal coloca trigo, ovos lembram os primogênitos, inclusive os nossos, que foram soltos, que foram salvos salvos por 2 vezes quando que os egípcios mandaram jogar os primogênitos no mar e depois na morte dos primogênitos egípcios. Então, a outra mesa com essa massa que vai fermentando e vai crescendo, isso significa que venha Maote, né? Que venha Parnassá, que venha grandeza, que cresça e tudo. O pessoal coloca moedas, podem olhar que colocam moedas, então para ver, ainda guardam isso até hoje, casais ainda estéreis, que não têm filhos ainda, costumavam colocar suas alianças na massa que ia crescendo, para dar sorte, então para terem filhos. Coisa muito interessante. A palavra mimon, tem muitos que ainda se chamam mimon. Mimon é uma palavra árabe, significa sorte, coisas boas e tal. Tem os judeus que nascem nessa época, recebem o nome de mimon. Era muito comum, antigamente, mimon. Entrava como o primeiro nome, como o nome do meio, não importa, eram colocadas assim. E mimona vem de, além dessa palavra mimon, vem de Maimun, que Rabi Yosef Maimun era o pai de Maimon, e esse vivia em Marrocos. Então ele tinha em Fez, na capital da época, naquela época era Fez a capital, hoje é Rabat. Então ele tinha lá um excelente relacionamento e era muito prestigiado. Ele conseguia fazer um relacionamento bom, ele tirava problemas dos seus correligionários. O pessoal acabava respeitando os judeus, levavam para ele os problemas, etc. Ele ia junto com os dirigentes de Marrocos, ele conseguia, como dizemos na gíria, quebrar o galho de muitos judeus, porque senão a coisa ficava um pouco mais pesada. Na mesa, além do vinho, leite, mel, peixe também, peixe dá muita cria, né? É uma fartura. Então essa é a mesa de Mimona, quer dizer, é o lado daquilo que a gente não comia em Pêssar, coisas que eram chamês, que eram fermentadas, aí vai voltar para o delicioso pão, etc. Mas além disso a gente faz uma mesinha lembrando essas coisas tão bonitas, que não deve esquecer.
a tradição que estava sendo esquecida em Manaus era aquela de ir de casa em casa. Nós íamos de casa em casa para pegar a Mixaberá. O dono da casa recebia e tal, entrava com a expressão Yah Mimona, Yah Shalom, Yah Babá Tervá ou Rabá Tervá, que significa Yah vem de Deus, Yud, Aleph e o Rei, Yah, com Rei, Yah Mimona, quer dizer, Mimona, Yah Shalom, paz, Yah Rabá, quer dizer, Deus te dê sorte e grandeza, Deus te dê paz. Yah Babá Tervá ou Rabá Tervá, quer dizer, muito, grande, coisas assim. A tradução fica difícil de traduzir exatamente a palavra que eles queriam dizer, mas é mais ou menos isso.